O tema da mensagem é: a nossa percepção espiritual determina o nosso comportamento natural. Lucas capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A história é a seguinte: Jesus morreu e ficou durante 40 dias aparecendo, se manifestando, depois de ressuscitado. E na última aparição, que é essa aqui, a última aparição de Jesus, ele começa a exortar os discípulos. Jesus passou 3 anos e meio com eles e eles ainda não haviam entendido o que era o reino, o que era o evangelho. E ele falou assim: olha, foi isso que lhes falei enquanto eu estava aqui com vocês, em carne e osso, durante todo esse tempo. E vocês não conseguiram ter a percepção espiritual de tudo que eu falei com vocês. Mas agora vocês estão tendo. E ele disse assim: olha, era necessário que se cumprisse, porque os discípulos não queriam que Jesus morresse. Os discípulos queriam que Jesus libertasse Israel do jugo de Roma. Eles pensavam que Jesus vinha com uma finalidade política, mas não era uma finalidade política. E Jesus então fala com eles, obrigado, Gabi, olha, eu tinha que morrer, tinha que se cumprir a Escritura. E aí ele fala: tudo que aconteceu comigo estava escrito até que os olhos deles se abriram, a percepção dele, a chave virou. E eles começaram a entender que, de fato, Jesus era o Jesus, que Jesus não veio com fins políticos, que Jesus veio para salvar não somente o povo de Israel, mas toda a nação da terra, todo o povo da terra. Então, quando a gente olha para a lei, e são muitos os versículos, mas vou dar um de cada um dos grupos que ele falou aqui, que o próprio Jesus falou. Um da lei, um dos profetas e um dos salmos. Então, o um da lei que eu vou trazer aqui é o Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Olha o que fala de Jesus. O Senhor e o próprio Moisés, que é meio que venerado pelos judeus, são dois que são venerados pelos judeus, Moisés e Davi. E o próprio Moisés falou de Jesus. E olha o que Moisés falou: o Senhor, o seu Deus, levantará no meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Então, esse profeta, nós sabemos que é profeta, que é rei, que é sacerdote, que é juiz e que é Deus. Ele está falando de Jesus aqui. Aí quando a gente vai lá, por exemplo, no profeta Isaías 7:14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco, que é exatamente o que aconteceu com Jesus. Agora, me digam vocês, na Bíblia dos muçulmanos está escrito isso, na Bíblia dos judeus está escrito isso. Agora me digam uma outra coisa: qual outro profeta que nasceu de uma virgem? Nenhum outro profeta nasceu de uma virgem. Nenhum outro. Somente Jesus Cristo. Aí a gente vai para os Salmos. Salmo 22, versículo 16 nos fala: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Quando fala de cães aqui, não são cachorros, tá, irmãos? Cães é um dos animais com unha fendida e que eram considerados imundos para os judeus. Os cães e os porcos eram os animais mais detestáveis, até hoje são, pelos judeus. E aqui a gente percebe o seguinte: cães me rodearam. Quando fala de cães aqui, está falando de pessoas más que rodearam Jesus Cristo. Um bando de homens maus me cercou, perfumaram minhas mãos e meus pés. Com o quê? Com a mirra e o outro óleo lá, que eu não lembro, eu acho que era o aloés, não lembro exatamente. Não pesquisei isso aqui.
Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Posso contar? Você sabe por que estava escrito aqui que Isaías, o salmista, profetizou isso aqui? Porque cada chibatada que Jesus levava, me parece que era a razoágue que chamava, tinha 7 pontas. Em cada uma dessas pontas tinha ossos, e os ossos eles viravam com a ponta para cá, como se fosse um anzol. Imagina um anzol. Em cada chicotada que Jesus tomava, ali, ele levou 39. Vou pedir que alguém pegue o seu celular aí e faça uma conta. 273? Então você está afiado. Você também veio de manhã, né? Esperto. Tá bom, 273. Ele decorou, eu não consegui, eu não atinei para decorar isso. Mas são 39 chibatadas vezes 7, 273. O que aconteceu com essas? Imagina 273 chibatadas de um elemento cortante no seu corpo. Isaías, quando viu isso, Isaías 53 nos fala, disse, ele teve a visão de Jesus. Ele viu que Jesus estava desfigurado, como alguém que retirava os olhos dele. Como se fosse moído. Ele usou essa expressão. Se você olhar lá, Isaías 53, você vai entender que ele foi moído por causa das nossas transgressões. E aqui o salmista fala que dava para contar os ossos, que arrancou a pele e dava para contar os ossos. Agora me fala, qual outro profeta que passou por isso? Nenhum outro passou. E aqui nos fala claramente que eu posso contar os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi exatamente isso que aconteceu. Os soldados romanos, eles perceberam que as vestes de Jesus, elas não tinham costuras. Sabiam disso? Não tinham costuras. Então eles lançaram sorte para ver quem que ficava com as vestes de Jesus. Qual outro profeta? Maomé, aconteceu isso com Maomé? Aconteceu isso com Moisés? Aconteceu isso com Confúcio? Aconteceu isso com qualquer outro que eles idolatram? Não. Então é indesculpável que a pessoa não entenda Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque na Bíblia deles está escrito isso. Na Bíblia de qualquer pessoa está escrito isso. Então, Jesus agora ele diz para aqueles discípulos, naquela última aparição deles, olha, era isso, vocês não entenderam. Mas tudo que disse a lei, os profetas e os salmos sobre mim, precisava se cumprir. Eu precisava morrer na Páscoa, eu precisava ser o cordeiro, o sacrifício ali naquela cruz. E aí a gente segue aqui nessa última aparição. Diz ele aqui, olha, então, o quê? Está escrito não? Aqui atrás? Não, é Lucas 24, 45. Lucas 24, 45. Amém? Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao 3º dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Sabe qual foi a última coisa que Jesus falou? Está consumado. O que está consumado? Tudo que foi escrito dele. E ele falou, Pai, entrega o meu espírito para ti, porque está consumado. Já fiz tudo que eu tinha que fazer. Aí o véu se rasgou, aí alguns mortos ressuscitaram, houve um grande terremoto, e o sol virou trevas. De meio-dia até as 3 horas da tarde. Foi isso que aconteceu na morte de Jesus. E nenhum outro profeta foi profetizado que haveria de morrer e no 3º dia haveria de ressuscitar. Mesmo porque ninguém ressuscitou. Se você for no túmulo de qualquer um desses que são idolatrados aí, todos eles morreram e viraram cinza. Mas no túmulo de Jesus não tem nada. O túmulo está vazio e sempre esteve vazio. Sempre esteve vazio.
Oséias, então, ele profetiza, Oséias 6, 2. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Isso lá no Antigo Testamento. Ao terceiro dia, nos restaurará para que vivamos em sua presença. Então, nós estamos hoje aqui em espírito e em verdade. Isso o próprio Jesus profetizou, que haveria de chegar um tempo. E esse tempo chegou, depois da morte dele. Que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, em espírito e em verdade. Você não precisa de um ponto de contato. Você não precisa de uma imagem, de uma cruz, nenhum ponto de contato. Porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Mas o que me chama a atenção nesse texto que eu li aqui, lá no versículo 45 é: então lhes abriu o entendimento. Por quê? Porque o entendimento estava trancado, estava fechado. O entendimento dos discípulos, aí fica em off para você imaginar que eles começam a pensar: entendi. É mesmo. Está escrito lá em Isaías. Mesmo. Em Gênesis capítulo 3 está escrito. E o entendimento deles abriu. E esse entendimento, ele abre de muitos cristãos. Tem muitas pessoas que frequentam igrejas, mas o entendimento ainda está fechado. A pessoa ainda não conhece Jesus, ainda não sabe verdadeiramente. É um frequentador de cultos. Isso não significa salvação. Não significa que todos que estamos aqui seremos salvos. O que determina a sua salvação é se o seu entendimento for aberto. E, conforme foi falado aqui ontem muito, a metanoia. O que é a metanoia? É a mudança de ideia, a mudança de raciocínio. Quando o seu entendimento vira. Eu estou vendo ali o Sr. Geraldo. Sr. Geraldo, amém. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Vou falar uma coisa que aconteceu com o Sr. Geraldo. Ele, se é que podemos dizer assim, Sr. Geraldo, era um cachaceiro. E Deus mudou a mente dele, de uns dias para cá. De uns dias para cá, Deus mudou a mente dele de uma tal forma que ele parou de fumar, parou de beber, parou de idolatrar. Ele começou a frequentar os cultos, começou a ouvir a palavra. Só que ele tinha uma coleção de 53 garrafas de cachaça. Quando foi sexta-feira, a Helena me ligou, a esposa dele, e falou: pastor, pode vir aqui em casa? Eu falei: podemos, e eu sempre vou com a Simone. Falei: Simone, dá para ir lá? Dá, então vamos. Aí fomos lá. Não, olha aqui, tem 53. E eu filmei isso aqui. Eu vou até editar um vídeo. E se ele me permitir, eu vou até colocar isso como testemunho na internet. E nós jogamos 53. E tinha aquelas conservas dentro lá também da cachaça. Foram 53. E garrafas bonitas, caras. Ele falou lá. Que vale. O quê? Nem. Licorei? Tá. E foi isso. Isso é mudança de ideias. Por quê? Porque a mudança, ela começa aqui, em Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos fala que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas devemos provocar uma transformação mental. Aí, dessa transformação, os seus olhos começam a se transformar, a sua boca se transforma, os seus ouvidos se convertem. Não é qualquer música que você aceita, não é qualquer podcast que você aceita, não é qualquer coisa que você ouve. Por quê? Porque começou uma renovação aqui. E depois, aí, vem para cá, irmãos. Quando desce para o coração, aí você vem na igreja não porque te obrigaram, porque você ama. Aí você adora, não porque é obrigado, mas é porque você ama. Aí você oferta, aí você dizima, não porque te obrigaram, mas é porque você ama. Porque desceu aqui, mas começou aqui. É uma transformação.
que acontece nas nossas vidas. Amém? Então, mudou-se o entendimento. Porque, sabe, quando o entendimento está travado, a nossa visão também fica travada. E nós ficamos meio que cegos. A gente enxerga, a gente olha, mas não enxerga. E existem muitas pessoas assim dentro da igreja. E é necessário, e nós vamos fazer essa oração hoje aqui, como nós fizemos pela manhã, que as escamas caiam dos olhos e você passa a ter uma percepção espiritual para que haja uma mudança natural. Quando você tem essa percepção espiritual das coisas, a mudança de comportamentos vem sobre a minha e a sua vida. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Dá um amém aí. Amém. Tem dois tipos de cego. Então vamos lá, olha aqui, olha. O cego, que ele já fala assim, eu sou cego, pronto, eu nasci cego, vou morrer cego, eu não quero enxergar. E tem o cego que fala assim, poxa, eu gostaria tanto de enxergar. Tem muitos cegos assim. E os discípulos que caminhavam para uma cidade chamada Emaús, eram 2 discípulos, eles estavam cegos, mas não que eles quisessem ser cegos. Quando eu falo cego, não é cego mesmo, cego, literal cego, não. Cego espiritual. E então Jesus revela-se a ele. Mas eles olham para Jesus, mas não reconhecem Jesus. Isso é uma cegueira espiritual. Eles andam com Jesus, conversam com Jesus, mas eles não enxergam Jesus. E aí, olha para você ver o diálogo que é travado. Lucas, capítulo 24, versículo 30, diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. E os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? A história é a seguinte: os 2 tristes, por quê? Quando a percepção espiritual está bloqueada, a tristeza, a depressão e a angústia se afloram. Então, eles não tinham a percepção do que tinha acontecido com Jesus. E eles estavam tristes e caminhavam para a cidade de Emaús. Quando Jesus, então, se revela e começa a conversar com eles. E então, Jesus diz para eles assim: e aí, tudo bem? Como vocês estão? O que vocês estão conversando? Nós estamos conversando sobre o que aconteceu em Jerusalém. Eles conversavam com Jesus e falavam assim: você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Em Jerusalém morreu aquele que se apresentava como Messias, e eles falavam que ele ia ressuscitar. E ali, Jesus, então, acredito, fica em off também para a sua imaginação, ele coça a cabeça e dá um sorrisinho. Eles não sabem de nada, que eles estão conversando com o próprio Jesus. E ali, eles acham Jesus gente boa, mas não sabia que é Jesus. E o coração deles começa a arder. Sabe aquela pessoa que não enxerga, mas o coração está ardendo? Existem muitas pessoas assim: eu quero a verdade, eu quero Jesus, e Jesus está do lado dessa pessoa, ela não consegue enxergar Jesus, mas alguma coisa fala, Jesus está aqui perto, mas eu não estou conseguindo enxergar ele. Eles chamam Jesus para ir lá na casa deles. Jesus senta à mesa deles, e eles ainda não reconhecem Jesus, mas num dado momento, olha aí o que acontece com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, e o deu a eles. Quando Jesus deu a eles, ele falou: eu conheço essa maneira de dar, eu conheço essa maneira de partir o pão. Eles olharam, e o que aconteceu com eles? A cegueira foi embora, e os olhos deles abriram, e eles então perceberam Jesus. Aí, irmãos, a história muda. A história muda, porque aquele estágio de depressão, de angústia, de tristeza, vai embora. Some, como se alguém arrancasse ali com as mãos. Arranca, e eles já começam a ficar alegres. E Jesus, então, falou assim: era isso que eu precisava. E desapareceu. Desapareceu.
Mas ali, agora, eles já não estavam tristes mais. Por quê? Porque a mente deles já tinha virada. E eles estavam felizes, mesmo sem Jesus ali, aparentemente, visivelmente, porque eles sabiam agora que Jesus estava com eles. Então, a percepção espiritual. A percepção espiritual nossa aqui. A nossa percepção natural, qual é? Você enxerga para mim, enxerga você, enxerga a cabecinha desse que está aí na sua frente. Mas qual é a sua percepção espiritual? O que a Bíblia nos fala? Onde estiverem dois ou mais reunidos no meu nome ali? Isso significa que? Que? Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. O que o Salmo 34 ou 134, também não preparei isso aqui, está falando? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então, além de Jesus, quem está aqui? Essa é a dimensão espiritual. Essa é a percepção espiritual. E se você tem a percepção espiritual, o pregador, não precisa dizer, Jesus está aqui. Você tem a percepção espiritual. E quando você ora, você está sabendo que você não está falando ao vento. Você está sabendo que Jesus, de fato, está te ouvindo. Por quê? Por causa da sua percepção espiritual. Então, quando a gente olha aqui, irmãos, veja bem, existem pessoas que elas de fato não enxergam, mas elas se conformam com isso e está tudo bem. É um religioso. A pessoa está ali, ela não sente Jesus, o máximo que ela sente é um arrepio, o máximo que ela sente ali é um calor, mas ela não consegue sentir. Parece que as orações estão bloqueadas, parece que o céu, o teto é de ferro, e parece que quando ele ora, somente ele escuta. E a pessoa não está nem aí para isso, ela acha que isso é normal, mas não é normal. É necessário que quando você ore, você entenda que Deus está te ouvindo. E existe um determinado tipo de pessoas que, mesmo elas sabendo que elas estão ali cegas, mesmo sabendo que elas não estão sentindo Deus, elas querem sentir Deus, elas estão inconformadas com seus estados espirituais. E olha para você ver o que Pedro falou. Era um que estava assim também, mas que teve a visão desbloqueada. E ele diz o seguinte, em 1 Pedro 1,14, como filhos obedientes, não se deixem amoldar. O que é amoldar? Você coloca uma cera. Por exemplo, se eu colocar uma cera aqui nesse copo de água, mas ele vazio, nesse copo vazio. Sabe o que vai acontecer com a cera líquida? Depois de alguns minutos, ela vai se amoldar à forma do copo. A cera, acontece isso com ela. E aqui, Pedro, ele fala assim, olha, não se deixe amoldar, pegar a forma pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, nós não podemos pegar a forma desse mundo. Qual que é a forma desse mundo? A forma, Paulo ele fala muito sobre isso, é a forma do homem natural. O homem natural, está tudo bem se ele se irar, se ele brigar, se ele xingar, se ele ver pornografia, está tudo bem. Mas essa não é a forma do ser espiritual. E aqui a Bíblia nos fala, não se amolde aos padrões deste mundo. Amém, irmãos? Então, dando sequência ao texto que a gente está lendo aqui, Lucas 24, 48, diz assim, olha, vocês são testemunhas dessas coisas. Jesus ele está falando o seguinte, olha, preste atenção. Eu chego aqui a vocês, hein? Primeiro vão lá no passado. Jesus ele fala assim, olha, está escrito na lei, está escrito lá no Pentateuco, está escrito lá no Gênesis, lá na fundação, sobre mim. Está escrito nos Salmos, os profetas, quase todos falaram de mim. E vocês 11 que estão aqui, ele falando lá, são testemunhas. Vocês não estão percebendo o quanto de honra vocês estão tendo. E essa honra está na frente de vocês. Jesus ele fala isso.
E agora eu digo para vocês aqui, vocês que estão aqui, vocês são testemunhas, não oculares, mas espirituais de Deus. Vocês são privilegiados. Por quê? Se você olhar, por exemplo, a China, você não pode compartilhar coisas cristãs. Se você olhar o Nepal, o Afeganistão, se você pegar todos esses países que são liderados por tiranos, você vai perceber que não existe liberdade de você professar a sua fé. E nós estamos chegando num tempo de afulinamento. Você sabe o que é isso? Nós estamos chegando num tempo que, se você professar a sua fé cristã, você realmente está fadado à morte eterna. Coincidentemente, eu lembrei disso aqui agora. Eu estava hoje vendo a internet e eu vi que o Elon Musk, ele está criando um celular, e esse celular ele faz uma parceria com aquela empresa que ele tem, Neuralink, que chama? Como é que chama? Como é que chama a empresa dele lá? Qual? O quê? Não, né? Starlink? É Starlink, é isso mesmo. Que atua no sistema neurológico das pessoas, aquela que faz chip. E ele está criando um celular que está codificando o cérebro das pessoas. Então, não é uma realidade futurística, é uma realidade presencial. Você vai começar a dar ordens para a dar comando para os seus celulares, especialmente se você comprar um desses smartphones desse cidadão aí, do Elon Musk, né? E você vai pensar, e você vai dar o comando, e você vai comunicar, mandar mensagens por pensamento. Eu li isso hoje. Então, nós estamos chegando num tempo final, aonde você não vai mais precisar carregar documentos. Por quê que você não vai poder carregar? Não vai precisar, porque eles vão implantar. E pasmem vocês que esses chips, eu não estou falando que é o chip, aquele chip do 666, não. Porque eu acredito comigo que o chip, o 666, que é aonde vai ser a marca da besta, aonde ninguém vai comprar ou vender sem a marca desse chip, ele só vai poder ser implantado na vida das pessoas se essa pessoa liberar. Mas existem agora protótipos, né, desse chip que já estão sendo implantados, que vai substituir carteira de motorista, carteira de identidade, e qualquer documento seu vai ser substituído. Por quê? Porque vai evitar sequestro, vai evitar sumiço, vai evitar um monte de coisa. Então, nós estamos chegando, afunilando o tempo, aonde você e eu não poderemos ficar em cima do muro mais. Então, veja bem, aqui, diz o Senhor, 49, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, Jesus está falando assim, olha, meus amigos, vocês perderam a oportunidade. Tem 3 anos e meio que eu estou com vocês, e vocês até então não me enxergaram. Mas não façam o mesmo com aquele que eu vou enviar. Então, eu estou determinando para vocês, Jesus falando com seus discípulos, na última aula do discipulado, a última aula, eu não vou nem dizer no último momento dos 45, não, porque os 45 foi ali na cruz, agora já estava na prorrogação, na ressurreição. No último momento da ressurreição, Jesus se revela ali e fala com eles. Fala, olha, vocês fizeram isso comigo. Vocês não me enxergaram durante 3 anos e meio. Agora, eu vou enviar a promessa. E eu quero que vocês entendam. Eu não quero que vocês voltem para a Galileia. Porque se vocês voltarem para lá, vocês vão voltar para os seus serviços,
para os seus parentes, para os seus amigos, porque todo mundo era da Galileia. O único que não era Judas, que tinha suicidado. Então, vocês vão ficar aqui na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, que foi exatamente o que aconteceu no dia de Pentecostes, 10 dias depois desse dia aqui. 10 dias depois. Aí veio o Espírito Santo, veio mover, veio os dons de línguas, veio aquela manifestação, muita gente se converteu. Então, Jesus, ele estava falando em outras palavras para que as pessoas elas pudessem entender sobre isso. E no versículo 50 nos fala o seguinte: tendo-os levado até as proximidades de Betânia. Betânia é o nome da cidade. É uma cidade bem vizinha. Eu vou explicar para você, antes de acabar de ler aqui, como que fica Betânia e Jerusalém. Nova Lima. Nova Lima, o que separa Nova Lima de Belo Horizonte? Você não vale, viu, Alex? O que separa Nova Lima de Belo Horizonte? Hã? A serra? A serra? Fala com vontade, gente. Serra do Curral. O que separa Nova Lima de Belo Horizonte? Então você chega lá em cima, lá da Serra do Curral, como eu já tive a oportunidade de ir lá. Lá no topo ali, ó. Você chega na Serra do Curral, o que vai acontecer? Você olha para cá, você vê Belo Horizonte. Você olha para lá, você vê Nova Lima. É assim que acontece. E Betânia ficava ali, como se fosse Nova Lima. Só que era mais perto ainda daqui, do Santo André. Betânia, Jerusalém, para Betânia, ficava como se você estivesse morando ali perto do Sion. Perto do Sion ali, era mais ou menos a distância para Betânia. Pra vocês terem uma ideia de como era perto. E Jesus falou assim: vocês vão ficar em Jerusalém. Mas aí, eles deram uma chegada aqui, ó, tendo-os levados às proximidades de Betânia, que ficava ali perto, Jesus levou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Aonde que ele estava? Ele estava no monte, só que não era a Serra do Curral, era o Monte das Oliveiras. E ele estava ali no limite entre Betânia e Jerusalém. Ele estava ali em cima. E ali, naquele momento, ele disse para os discípulos, olha, ele assume uma posição sacerdotal e diz assim, olha, eu os abençoo. Eu os abençoo. É interessante, eu faço aqui mais uma pergunta para vocês. Quem escreveu o livro de Lucas? Quem escreveu o livro de Lucas? Por que vocês não estão respondendo com vontade? É óbvio, gente. Quem escreveu o livro de Lucas? Lucas. Quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Teve uns aqui hoje de manhã que falou assim, Atos. Mas você pensou, teve gente aí que pensou que era Atos que tinha escrito. Não. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Lucas escreveu o livro de Atos. Aí, ele escreveu essa cena aqui, que eu estou falando aqui para vocês, no Evangelho de Lucas. Mas lá, no Evangelho de Atos, no livro de Atos, ele escreve também a mesma cena. Só que ele não fala Betânia, ele fala Monte das Oliveiras. Agora, com um detalhe, vocês vão gostar desse detalhe. Olha aqui, olha, Atos 1, versículo 10. É a mesma cena, tá? E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Então, da mesma forma que Jesus subiu, ele haverá de voltar. E aonde ele vai voltar? Em que lugar exatamente
no dia da batalha de Armagedon, Jesus vai voltar. E eu quero falar para vocês que essa volta de Jesus Cristo, ela é eminente. É importante que eu e você venhamos entender isso para que quando acontecer, você não se escandalizar. Jesus, ele, conforme está escrito em Apocalipse 19, ele haverá de vir com a corte dos anjos. E ele haverá de vir como uma espada afiada na boca. E na sua corte está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí, ele vai vir, e o que vai acontecer nessa altura do campeonato? O anticristo vai se manifestar, vai arregimentar um grande exército, e vocês acreditem em algo que eu vou falar com vocês. Vai haver sinais, prodígios e maravilhas que o anticristo vai fazer. E as pessoas que estiverem aqui, na grande tribulação, elas vão acreditar que esse anticristo, ele vai conseguir vencer Deus. Vai haver uma grande guerra, chamada a Guerra de Armagedon, a Batalha de Armagedon. Mas, na verdade, não será uma guerra. Por que que não será? Porque Jesus, quando ele pisar nesse monte aqui, que ele haverá de vir, o Monte das Oliveiras, sabe o que vai acontecer com esse monte? Ele vai se fender, ele vai se abrir no meio, e aquela parte que foi fendida, ela vai se tornar uma planície. E ali vai ser a batalha onde Jesus, com o sopro da sua boca, ele vai simplesmente humilhar Satanás. Se você quiser saber mais detalhes disso, leia Apocalipse capítulo 19, e você vai saber mais detalhes disso. E agora, eu vou te falar aqui sobre Zacarias capítulo 14, versículo 4, que diz exatamente o que vai acontecer naquele dia. No dia que Jesus vai voltar. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o monte? O mesmo monte. Não foi isso que Lucas falou lá em Atos? Que da mesma forma que ele haveria de subir, ele haveria de voltar, e no mesmo lugar? É exatamente essa mesma forma, não que ele vai voltar da mesma forma assim, é naquele mesmo lugar. Porque vai ser de uma forma bem diferente. Jesus vai vir montado num cavalo branco, conforme está escrito em Apocalipse 19. E aqui diz, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste. Olha para você ver. Vai ser muito mais espetacular do que os filmes de Spielberg, né? Vai ser uma coisa assim, cinematográfica, mais do que cinematográfica, o que vai acontecer aqui, ali em Jerusalém. E diz aqui, por um grande vale, é o vale onde vai ter essa batalha. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Consegue imaginar isso? Consegue imaginar essa batalha? Lucas capítulo 24, 52 nos fala, então, eles o adoraram, depois que Jesus subiu, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Por quê? Eu faço uma pergunta aqui para vocês. Hoje eu estou gostando de perguntar. Faz conta que isso aqui é uma escola dominical, né? Qual foi a reação que os discípulos tiveram quando Jesus morreu ali na cruz? Alguém poderia me responder? Tristeza, medo. Eles ficaram confinados ali, trancafiados com medo. Os fariseus vão vir aqui, vão me matar, eu estou com medo, vai acontecer, né? O que vai acontecer? E ali eles ficaram com medo. Por quê? Porque eles estavam em uma percepção natural. E é natural que você tenha medo. É natural que você tenha medo. Esses dias agora eu fui num velório que a pessoa estava com medo. E ela entrou em pânico. E as pessoas que têm medo da morte, e pode ser que você tenha medo da morte, e se você tenha medo da morte, um indício que pode te provocar medo, sabe qual é? A falta de perspectiva espiritual. Quando a pessoa não sabe o que vai acontecer com a alma dela, ela fica insegura, e ela fica com medo, é natural.
Esse é um dos indícios claros de medo que as pessoas têm por causa de insegurança. É mais ou menos assim, você é chamado para cantar, ou para pregar, ou para falar na frente, lá no seu serviço, seu patrão te chama para falar para 200 pessoas. Um exemplo, tá, irmãos? E aí você não está seguro. Aí o que vai acontecer com você? Você vai tremer, você vai ficar nervoso, você vai ficar totalmente inseguro. E assim acontece com as pessoas. O que vai acontecer comigo quando eu morrer? Ela fica com medo, ela fica com pânico. Por que ela fica com medo e com pânico? Porque ela não tem segurança para onde ela vai. Mas a Bíblia nos fala que aquele que é salvo, o Espírito testifica na vida dessa pessoa. Coríntios nos fala sobre isso, que o Espírito Santo testifica. Então por que eu não tenho medo da morte? Porque o Espírito Santo me testifica para onde eu vou. E se não há essa testificação em você, é necessário que você tenha essa testificação. E como que você vai ter? Andando na perspectiva espiritual. Andando em espírito. E para isso, você precisa ter essa metanoia, essa mudança de mentalidade, essa mudança de visão, essa mudança de coração. E assim, irmãos, por isso eles saíram agora, quando Jesus foi assunto aos céus, quando os anjos apareceram ali para eles, e quando eles souberam que Jesus haveria de voltar, eles ficaram alegres. Por quê? Porque eles entraram na perspectiva espiritual. Eu quero terminar aqui, antes de orar, e daqui a pouco eu chamo os músicos. Eu quero te chamar a atenção para... Você vai entender um pouco mais sobre isso. Para um texto que está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Presta atenção nesse texto, atente com muito cuidado, e eu logo em seguida te explico se você não entender. Mas de qualquer forma eu vou explicar. O servo do homem de Deus, e ele está falando aqui do servo de Eliseu. E Eliseu, vou te contar aqui a história primeiro. Eliseu, o que ele fazia? O rei da Síria, ele armava ali na sua câmara, quando fala câmara, aliás, o quarto dele, os planos, ele entregava os planos, e só que o rei de Israel sabia tudo o que estava acontecendo com ele. Aí, ele achou que era uma das pessoas que estavam com ele, que estava entregando isso para o rei de Israel. Não, nós vamos pegar, quem que é o traidor aqui? Aí um virou e falou assim, olha, não é ninguém aqui não, o senhor, o rei. Lá em Israel tem um profeta lá, que tudo que você faz aqui, o Deus, ele anda em espírito, e o Deus dele revela tudo que você faz aqui, e ele entrega para Israel, Israel vai lá e destrói todos os seus planos. Ah, é? Então nós vamos fazer o seguinte, convocou o exército dele, para ir lá e matar esse homem de Deus chamado Eliseu. Só que o exército chegou, e quando chegou lá, imagina aqueles filmes de faroeste aqui, aquele filme de faroeste, quando o mocinho do filme chega, sai, e aí vê as colinas todas cheias de armamento, cheias de cavalo. Vocês já devem ter visto isso. Na minha época tinha muito filme de faroeste, hoje acabou esse filme de faroeste. Mas foi exatamente o que aconteceu. Aí eu leio aqui, você vai entender, daqui a pouco eu falo um pouco mais. Diz assim, olha, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então, ele exclamou, ah, meu senhor, o que faremos? Por que ele falou isso? Porque ele estava na dimensão natural. Ele não conseguia ver o que estava acontecendo. Na dimensão natural, querido, quando você entra, eu estou devendo muito, eu estou com um problema irresolvível, eu estou com essa situação assim, assim, assado, e aí você fica descabelando, aí você fica extremamente preocupado. Essa é a dimensão de pessoas naturais, porque as pessoas espirituais, elas enxergam por uma outra ótica, a ótica que Eliseu estava enxergando. E esse homem, então, o servo de Eliseu, ele apavorado, o que ele falou? Ele falou assim, eu vou lá contar para o meu senhor, Eliseu, o que está acontecendo aqui? E ele também vai ficar apavorado. E olha qual foi a reação de Eliseu. O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco, aqueles que estão conosco
Quando ele falou isso, olha aqui, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aí imagino eu também, off, tá, irmãos? Que aquele homem falou assim, gente, eu acho que eu estou ficando doido. Aqueles que estão conosco, não tem ninguém aqui com a gente. Eu só vejo aqui inimigo. Eu só vejo pessoas aqui que vão nos matar agora. São os sírios que estão aqui. E aí, Eliseu completa. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então, o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E ali, a visão, a dimensão espiritual dele, do servo, mudou. E ele viu os anjos, ele viu os anjos de guerra em cima dos cavalos, com espadas desembainhadas. E ele falou assim, agora sim, agora eu estou enxergando o mundo espiritual. O mundo espiritual, querido. Então, o que eu quero que você entenda, o que Deus pede para falar com vocês é, não veja as coisas pela ótica natural, mas pela ótica espiritual. É lógico que eu estou falando com você, se prepare, seja uma pessoa que seja da razão, da lógica, do raciocínio, mas entenda que acima disso tem algo espiritual envolvendo, que Deus é muito maior do que os demônios.